Oi, eu sou a tia Paola do Pré-2 e hoje nós vamos ver alguns probleminhas de subtração. Tia Paola, o que é a subtração? Quais são esses problemas de subtração? Nós já vimos os probleminhas da adição, que é quando a gente ganha alguma coisa, é uma continha de mais, tá? A subtração é a continha de menos, é quando a gente vai perder alguma coisa. Tá bom? Nós vamos tirar alguma coisa. Presta sua atenção. O Pedro comprou duas maçãs. Duas maçãs, ó. Pedro comprou duas maçãs. Mas o Pedro deu uma maçã para a irmã dele. Pedro deu uma maçã para a irmã dele. Ou seja, o Pedro tirou uma maçã e deu para a irmã dele. Tá bom? Quantas maçãs o Pedro ficou? Com uma maçã, porque o Pedro tirou. O Pedro tinha duas, o Pedro deu uma para a irmã dele e ele ficou com uma maçã, tá bom? Pedro tinha duas, Pedro deu uma para a irmã dele e o Pedro ficou com uma, não é? Por quê, tia Paola? Porque o Pedro tinha duas, ele deu para a irmã dele, então ele vai ficar com menos uma. Se ele tinha duas e ele deu uma para a irmã dele, o Pedro ficou com uma maçã. Com uma maçã. O Pedro tinha duas, ele tirou uma porque ele deu uma para a irmã dele e o Pedro ficou com uma maçã. Tá bom? O Pedro ficou com uma maçã. Vamos supor que o Pedro tinha comprado 4 maçãs e ele deu uma para a irmã dele. Então, o Pedro tinha 4, o Pedro tirou uma porque o Pedro deu uma maçã para a irmã dele. Pedro ficou com 1, 2, 3. Com 3 maçãs. Tá bom? É sempre esse sinalzinho aqui, ó. Que esse aqui é o sinalzinho de menos. Quando a gente for usar para fazer os probleminhas de subtração. Tá? Agora a gente está vendo os probleminhas de subtração. Então, o Pedro comprou duas. Agora a gente está vendo os probleminhas de subtração. Então, o Pedro comprou 2 maçãs e ele deu uma maçã para a irmã dele. Então, o Pedro ficou com uma, tá? Tá bom? Lá no livro tem alguns trabalhinhos de probleminhas de subtração. Tá bom? A tia Paula espera que vocês consigam fazer, tá? Um beijo.